Olá, povo de Deus, terça-feira da Semana Santa, 26 de março de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 49, de 1 a 6, e João 13, 21, 33, 36, 38. Uma vez mais, estamos com o chamado Deutero-Isaías, ou segundo Isaías, que atuou no século VI a.C. Na verdade, um profeta anônimo desconhecido do Isaías do século VIII a.C. O seu período compreende parte do cativeiro de Israel na Babilônia, onde hoje está o Iraque, por exemplo. Um dos períodos mais importantes da história da civilização hebraica. Decadência do Império Assírio e emergência do Império Babilônico, tendo à frente no período do exílio o imperador Nabucodonosor. As deportações dos israelitas para a Babilônia começaram nos anos 598, 597 a.C. e continuaram em 587, 582 a.C. Na primeira deportação, Jerusalém foi cercada, houve saque do templo, mas não a sua destruição, o que ocorreu na segunda deportação. O Deutero-Isaías escreve os capítulos de 40 a 55 nos anos entre 550 e 540 a.C. Embora seja de família sacerdotal e se situe dentro da tradição dos cantores do templo, sua atividade é muito mais profética. Serve-se da tradição litúrgica para anunciar o retorno a Sião, animando os desterrados. Estima-se que cerca de 15 mil pessoas foram exiladas na Babilônia. Considerando o ano 598 da primeira deportação, 538 como ano em que Ciro, rei da Pérsia, reinava, um ano depois de ter derrotado Nabucodonosor, como o ano do retorno à terra de Israel, temos aí 60 anos de cativeiro. No texto de hoje, 49, de 1 a 6, nos dá o segundo cântico do servo sofredor ao servo de Javé. A experiência do exílio arrasa com o povo de Israel, que entende que isso se deve a um castigo de Javé por causa de seus pecados. Depois de alguns anos na Babilônia, há quem tenha conseguido adaptar-se e até levar uma vida razoável. É claro que o cativeiro não foi igual para todos, pois a família real, os grandes comerciantes, os sacerdotes oficiais, os altos funcionários da corte fazem aliança com os dominadores e se aproveitam das benesses conseguidas. Porém, as pequenas famílias camponesas, os pastores, pescadores, artesãos, pequenos comerciantes, têm a vida cada vez mais difícil. O segundo cântico do servo sofredor destaca a missão do servo, que continua anônimo, atribuído por alguns a Ciro, rei da Pérsia, que permitirá o retorno a Israel, e Israel será outra vez congregado como povo do Senhor. Outros dizem que Israel é o povo ou a invocação emblemática de um patriarca. O servo assume a sua missão confiada a ele desde o ventre de sua missão, isto é, lhe é próprio de sua natureza a vocação de reunir o povo, restabelecendo as tribos de Jacó. Um aparente fracasso será a ocasião para Javé manifestar sua força. É isso que vemos quando o texto diz: trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. E o nosso texto termina elucidando a vocação de Israel de ser um farol no meio das nações, indicando que a missão do servo é universal. Eu te farei luz das nações,
para que minha salvação chegue até os confins da terra. João 13, 21 a 33, 36 a 38. Estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens de fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco, vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, porque não posso seguir-te agora? Eu darei minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Com o capítulo 13 de João, começamos a sessão que mostra a exaltação de Jesus. Chegou a hora. Nosso contexto de hoje é o da ceia derradeira. A descrição da ceia em João não relata a doação de Jesus, de seu corpo e de seu sangue, mas sim o lava-pés, a instituição do ministério do serviço como prova de amor que deve existir entre os discípulos. Logo após o lava-pés, Jesus passa a anunciar a traição. E Jesus diz que um dos discípulos vai entregá-lo. Essa declaração de Jesus provocou um clima de autossuspeição entre os discípulos, que passaram a olhar entre si sem entender o que Jesus dizia. Aqui aparece pela primeira vez a expressão o discípulo amado, que não se sabe bem quem era e que uma antiga tradição o identificou com João Evangelista. Então o discípulo amado, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado de pão ensopado. Molhando o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E logo após o bocado, entrou nele Satanás. Jesus disse-lhe então: o que tens de fazer, faze-o depressa. É conhecido que os judeus não se sentavam à mesma mesa com os inimigos. Talvez isso explique a fala de Jesus, mandando embora Judas da refeição. Já sem a presença de Judas, Jesus se põe a anunciar aos seus discípulos a chegada de sua hora. Isso deixa os discípulos angustiados, sem saber bem o que comentar. Aí Pedro reage:
Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirá mais tarde. E disse-lhe, por que não posso seguir agora? Eu darei minha vida por ti. E Jesus disse, darás a vida por mim? Em verdade vos digo, não cantará o galo antes de me teres negado 3 vezes. Da perturbação à decepção total, pois Jesus anuncia que será negado por Pedro, um dos discípulos. E nos capítulos seguintes, Jesus continuará a ensinar os seus discípulos para que tenham firmeza frente a tudo que ainda vai acontecer. A trama da prisão, tortura, assassinato de Jesus envolve muita gente. Quem o entrega, quem o prende, quem foge, quem vai com ele até a cruz? E com quem nós hoje nos identificamos? Um beijo no seu coração.